E eu trazer a palavra do Senhor, amém? Então, neste momento, eu peço que os irmãos, neste momento, abram no livro de Jonas, capítulo 1. Ei, Jesus! Amém? Oh, Jesus amado! Amém. Glória ao Filho de Deus. E vai dizer, os irmãos acharam? Oh, meu Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Amém? Amém. Peço que os irmãos, em nome de Jesus, se coloquem nos vossos lugares. Então aqui nós vamos entender que você veio que o Senhor estava dizendo, estava falando para Jonas. Levanta-te e clama contra Nínive, clama naquela cidade. Então o Senhor estava enviando Jonas para clamar sobre aquela cidade, porque a malícia daquela cidade estava subindo sobre a presença do Senhor, estava subindo sobre a narina do Senhor. Então entendemos que o Senhor ele enviou Jonas para que ele fosse clamar sobre aquela cidade, ou clamar naquela cidade. Mas você vê que Jonas ele se levantou. Mas só que Jonas ele se levanta, mas não para clamar sobre aquela cidade. Jonas ele se levantou, mas não foi para levar a palavra do Senhor. Jonas ele se levanta, mas sim para recuar da palavra do Senhor. Jonas ele se levanta, mas sim para fugir da presença de Cristo. Tem muitas pessoas que o Senhor ele está... Tem muitas pessoas que o Senhor ele está chamando, está enviando para levar a palavra do Senhor, e elas estão recuando, elas estão fazendo que Jonas, recuando da presença do Senhor, recuando da palavra de Cristo. Então eu e você temos que entender que quando o Senhor ele nos chamar, quando o Senhor ele nos escolhe, é necessário que eu e você se levante, mas sim para fazer o que ele manda, mas sim para levar a palavra de Cristo, porque o Senhor ele nos escolhe verdadeiramente, não para fugir, mas sim verdadeiramente ele nos escolheu verdadeiramente para levar a palavra dele. Então entendemos que o Senhor ele escolheu Jonas para que ele levasse a palavra sobre aquela cidade, para que aquele povo fosse liberto. E você vê que ele está dizendo: levanta-te. Ao Senhor ele está dizendo, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, que o significado é verdade. Então entendemos que ele diz: levanta-te e leva e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porque o Senhor ele enviou, ele queria que Jonas fosse sobre aquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade que vivia sobre as vontades deles, vivia sobre as vontades que ele queria fazer, vivia fazendo as práticas dele. Então eles faziam muita crueldade naquela cidade, que o significado daquela cidade é de Jonas. E você vê que o Senhor enviou Jonas para ir para Nínive, que era a capital das Sírias. Você vê que Jonas ele recua, Jonas ele não quis ir fazer o que o Senhor manda. Jonas, além de ele ir à frente, ele vai para trás, porque Jonas ele vai, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, e Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para ir para Tarsis. Que você vê que ele se levantou, mas ele foi para Tarsis, que significado lá na Espanha. Você vê que Jonas ele vai para a Espanha, ele foge, ele vai para bem longe da presença do Senhor, achando ele que estava fugindo da aparência do Senhor, que estava fugindo da face de Cristo. Muitas pessoas, o Senhor ele levanta, bota em um porte lugar alto, para que vá levar a palavra dele. Ele ordena e manda que vá levar a palavra para que esse povo venha ser liberto. O Senhor envia, leve a minha palavra
a essa grande cidade, vamos supor a cidade de Valença, leve a minha palavra a essa cidade de Valença, mas as pessoas elas querem se recuar. Eu vou sair dessa cidade, eu vou para outra cidade, mas entendemos que não adianta vós fugir da presença do Senhor, porque onde eu e você for, o Senhor está. Para onde eu e você for, o Senhor ele também vai estar. Não adianta eu e você querer fugir da presença de Cristo. Não adianta eu e você querer fugir de um lugar que o Senhor te colocou, porque se você for para um lugar, o Senhor lá também vai estar. Então é necessário, se você quiser, é necessário você continuar fazendo o que o Senhor ordenou. Não querer fugir, porque Jonas ele tema, ele foge. Jonas achou que se ele fugisse, os problemas dele iam se acabar, ele ia resolver a solução dele, mas você vê que Jonas ele não resolveu a situação dele, mas que ele trouxe problemas para aquelas pessoas que estavam naquele navio, porque a palavra vai dizer que Jonas indo para Társio, desceu e foi a Júpiter. E chegando lá, viu um navio que ia para Társio. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dela e para ir com eles para Társio, porque longe da presença do Senhor. Então você vê que ele queria ir para bem longe da presença do Senhor. Então você vê que ele pegou um barco, ele pegou um navio, entrou dentro do navio, pagou a tua passagem e foi para Társio com aqueles pessoal. Mas você vê que no meio da caminhada, ele indo para Társio, ele indo querendo fugir da presença de Cristo, ele achando que ia fugir da presença do Senhor. O que é que acontece? O Senhor ele envia uma grande tempestade sobre aquele mar. Mas aí você vê que os marinheiros que estavam sobre aquele mar, eles se assustaram. Por quê? Porque ele já tinha viajado muitos tempos para aquele lugar. Eu creio que os marinheiros já tinham ido muitas vezes para aquele lugar e nunca tinha acontecido. Mas você vê que quando Jonas ele entra sobre aquele navio, quando Jonas ele entra sobre aquele lugar e vai repousar sobre o porão do navio, você vê que a tempestade está acontecendo. Você vê que o barco estava perto de se quebrar, de se partir no meio, mas Jonas ele estava nem aí, estava no profundo sono. Por quê? Porque Jonas ele achando que se ele tivesse ali, ele não estava nem aí, porque se ele morresse ia ser melhor para ele. Você vê que mesmo assim o Senhor ainda teve de misericórdia com ele. Por quê? Porque os marinheiros estavam ali, então os marinheiros eles se assustaram. Você vê que foi necessário os marinheiros eles começaram a clamar. Você vê que ele vai dizer assim, ó: então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus: lança-te, lança ao mar e as coisas que estavam no navio para aliviar do seu peso. Você vê que por causa de Jonas foi necessário aqueles marinheiros perder muitas coisas que estavam dentro daquele navio. Por causa de Jonas foi necessário os marinheiros perder tudo aquelas coisas que ele estava levando e jogar fora para aliviar o navio. Por quê? Porque se ele continuasse com aquelas cargas sobre aquele navio, o navio podia se partir ou o navio podia se quebrar. Então você vê que enquanto ele estava com aquelas coisas, o mar ainda estava ali, cada vez mais forte. Então os marinheiros ele jogou tudo aquilo que estava dentro do navio fora. Então os marinheiros perdeu tudo aquilo que tinha dentro do navio. Por quê? Porque de Jonas, porque do peso de Jonas os marinheiros pagou por tudo, porque de uma simples passagem, porque de um simples dinheiro que eles pegaram na mão de Jonas, eles pagaram, eles perderam muitas coisas, porque de uma simples passagem. Então entendemos porque de uma pessoa que está querendo fugir da presença do Senhor, porque de uma pessoa que não quer intimidade com Deus, que não quer procurar ter cada dia mais aproximação de Deus, eu e você acaba pagando um alto preço, eu e você acaba pagando uma alta, eu e você acaba carregando um alto peso porque dele. Então é necessário eu e você vigiar com quem verdadeiramente eu e você bota para querer
querer andar comigo e com você. É necessário eu e você vigiar para ver com quem eu e você anda. Por quê? Porque daquela pessoa eu e você pode acabar pagando um alto preço. Então, por causa de Jonas, aqueles marinheiros perderam muitas compras que estavam sobre aquele navio. Por causa de Jonas, os marinheiros perderam tudo aquilo que estava sobre ele. Então é necessário eu e você entender que por causa de Jonas, o marinheiro, eles quase morrem. Mas você vê que Jonas mesmo assim, ele continuou com a teimosia. Jonas mesmo assim, ele não temeu ao Senhor. E Jonas ainda continuou a dormir. Mesmo os marinheiros, ele falando um ao outro: clama ao teu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós. Então os marinheiros, eles começaram a clamar ao Deus dele lá. Então você vê que mesmo assim o mar continuou bravo, o mar continuou feroz. Você vê que ainda a tempestade continuou cada vez mais forte. E você vê que ele vai dizer, ó. E aqui, ó, e Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormiu em um profundo sono. E o mestre do navio chegou e disse-lhe: que está dormindo? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, porque para que nós não perecemos. Então você vê que ele pediu a Jonas: clame ao teu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós. O marinheiro, ele não sabia que por causa de Jonas estava acontecendo aquilo. Os marinheiros, ele não sabia que por causa de Jonas tinha vindo aquela tempestade. O marinheiro, ele não sabia que por causa de Jonas estava acontecendo aquilo. Então você vê que o marinheiro, quando ele desce ao porão, ele vê Jonas despreocupado, dormindo no porão. Então ele acorda Jonas e diz: clama ao teu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós. Mas você vê que Jonas mesmo assim, ele tema ao Senhor. Você vê que mesmo assim, Jonas, ele não clamou ao Deus dele. Jonas, ele mesmo assim, ele não clama. Mesmo o marinheiro pedindo, Jonas, ele não clamou. Então você vê que enquanto Jonas, ele ainda não se arrependeu, você vê que ainda o mar estava continuando cada vez bravo. Tem pessoas que está vindo tempestade sobre a vida dela, está vindo vendaval sobre a vida dela, e ela mesmo assim não quer se arrepender, e mesmo assim ela não quer se render aos pés do Senhor, e mesmo assim ela não quer seguir ao Senhor verdadeiramente, e mesmo assim ela não quer vir e verdadeiramente adorar esse Deus. É necessário que eu e você entenda que não adianta eu e você fugir da presença do Senhor. Não adianta eu e você fugir da face de Cristo. Por quê? Porque Jonas, enquanto ele estava fugindo, ele pagava cada vez mais um alto preço, e ainda levava aqueles que estavam ali com ele pagar cada vez mais um alto preço. E você vê que Jonas, estando naquele barco, Jonas estando naquele navio, os marinheiros, eles lançaram sorte para ver porque de quem vinha aquele mal sobre eles, porque de quem vinha acontecido aquele vendaval. Então você vê que quando ele lança a sorte cai sobre Jonas. E ele pergunta: da onde vens tu? De que terra você é? E que Deus você serve? E Jonas, ele diz que ele era hebreu e servia ao Deus Todo-Poderoso. Então aí você vê que os marinheiros, eles começaram a temer, porque eles sabiam que o Deus que Jonas servia não era um Deus de brincadeira. Ele era um Deus também de bondade, mas também era um Deus de justiça. Muitas pessoas estão vendo o que está acontecendo sobre a vida dela, mas mesmo assim elas querem continuar brincar de fugir da presença do Senhor, brincar de fugir da face de Cristo. Mas eu e você entendemos que por mais que você fuja, você não tem como fugir da presença do Deus Altíssimo. Você pode fugir da tua parentela, você pode fugir dos teus amigos, mas de Deus Todo-Poderoso você não tem como fugir. Por quê? Porque Ele diz: aonde eu e você for, ali Ele estará. Então entendemos que vai dizer lá em Salmos 139, versículo 7, que vai nos dizer assim: para onde escaparei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
Se subir ao céu, lá tu estará. Se fazer um sepulcro a minha cama, eis que tu ali estará também. Se tornais nas asas das almas, ali também habitará. Mas se também ele disse, se eu e você também for nas profundezas dos mares, ali também ele estará. Então eu acho que porque Jonas ele estava ali fugindo da presença do Senhor. Você vê que Jonas ele fugia, mas Jonas esqueceu desse detalhe que para onde ele for, Deus ele está. Não adianta ele ir para o lugar mais alto que ele quiser, Deus ali também ele está. Se Jonas ele fugir, de ir para um lugar que não tenha ninguém, Deus também ali ele vai estar, porque Deus ele está em todos os lugares. E você acha que Deus ele não vê o que eu e você faz, mas Deus ele está vendo tudo aquilo que você faz. Deus todo momento ele está vendo tudo aquilo que você está fazendo. Então Jonas ele continuou mesmo assim, ele continuou a temar, ele mesmo assim ele não quis prostrar ao nome do Senhor, mesmo assim ele não quis se prostrar diante de Deus, ele não quis fazer o que o Senhor tinha ordenado sobre ele, porque Jonas ele não quis fazer o que o Senhor tinha mandado. Deus ele mandou Jonas se levantar e ir a Nínive a pregar sobre aquela cidade, mas Jonas ele quis fugir. Porque Jonas ele quis fugir? Porque Jonas sabia que aquele povo era inimigo de Israel. Jonas sabia que aquele povo era inimigo dele. Então Jonas ele queria que aquele povo pagasse, aquele povo morresse, padecesse. Mas eu e você entendemos que o plano de Deus é um e o nosso é outro. Por mais que você queira que o teu próximo pague, Deus ele quer que você pregue sobre a vida dele e leve salvação para ele. Por mais que você queira que ele morra, Deus ele está dizendo, vá lá e leve a minha palavra para ver se ele vai ser liberto. Mas as pessoas estão dizendo, eu quero que ele morra. Mas Deus ele está dizendo, vai e leve a minha palavra, porque se você levar a minha palavra, ele vai ser liberto. Jonas sabia que se ele fosse aquela grande cidade de Nínive e levasse a palavra do Senhor, aquele povo ia ser liberto, aquele povo ia se prostrar diante de Deus, ia começar a adorar. Mas Jonas mesmo assim temia, eu não vou sobre aquela cidade, porque aquela cidade, aquele povo é inimigo de Israel e é inimigo de Deus também. Então Jonas ele não queria que aquele povo fosse salvo. Jonas permaneceu fugindo. Jonas ele permaneceu continuando fugindo. Você vê que quando está lá, ele diz aos marinheiros, me lance dentro do mar. Jonas falou, me lance dentro desse mar que era o mar Mediterrâneo. Jonas ele pediu para que o marinheiro lançasse ele sobre aquele mar, porque aí quando ele lançasse aquele Jonas dentro do mar, o vento ele ia se acalmar. Então Jonas ele se arrependeu, ele não queria que aquele povo morresse. Mentira, Jonas ele não queria, ele não tinha se arrependido. Jonas ele mandou os marinheiros jogar ele dentro do mar para ver se ele morria e ele não ia pregar a palavra do Senhor a Nínive. Mas Deus mesmo assim enviou um grande peixe para dar fôlego a Jonas dentro daquele mar. Mesmo assim Deus ele falou, não tem para onde você fugir, porque se você for na profundeza do mar, lá eu também estarei. Então Deus ele envia um grande peixe para Jonas ter fôlego ali dentro. Então você vê que Deus ele enviou um grande peixe para dar fôlego a Jonas. E Jonas ficou ali 3 dias, ali dentro daquela barriga daquele peixe, tendo fôlego. Ele achou que se os marinheiros jogassem ele no mar Mediterrâneo, ele ia morrer. Muitas pessoas acham que Jonas se arrependeu, porque Jonas teve misericórdia daquele povo que estava ali dentro daquele navio. Jonas não se arrependeu. Jonas ele pensou, se eles me lançarem dentro desse mar Mediterrâneo, eu vou morrer e aí eu não vou precisar ir àquela grande cidade de Nínive. Por quê? Porque se o vento não tivesse, Jonas ele não ia querer sair do navio. Jonas ele não ia querer sair daquele lugar. Então Jonas ele pediu, me lança dentro desse mar, que aí o vento vai se acalmar. O vento se acalmou, mas Jonas achou que ele ia morrer. Mas mesmo assim Deus disse, eu estou lá do mesmo jeito. Não adianta você querer fugir, não adianta você querer ir para onde você quiser, porque mesmo assim
eu estarei lá. Então Deus enviou aquele peixe para sustentar Jonas naqueles tempos. E aí você vê que o peixe, ele sustentou Jonas por 3 dias dentro daquela barriga. E aí você vê que o peixe vomitou Jonas na beira do mar Mediterrâneo. Então você vê que aí Jonas saiu e Jonas achou que ia morrer. Mas você não tem como eu e você entender. Eu e você temos que entender que não adianta você querer fugir da presença do Senhor. Porque se Deus ele te escolheu, Deus ele te escolheu. Se Deus ele quiser te colocar no leito, ele vai te colocar para você entender. É que você tem que levar a minha palavra. Você tem que levar a palavra do Senhor. Você tem que levar a mensagem de Cristo. Por quê? Porque aí você temos que entender que não é do jeito que a gente quer, mas sim é do jeito de Deus. As pessoas acham que vir para a casa dele, achar que vai ficar de qualquer maneira, mas não. Se o Senhor ele ordenou você ir, você tem que ir, porque Jonas ele fugiu, Jonas ele não quis levar, mas você vê que Paulo, na mesma da hora que o Senhor ele manda ir a Roma, Paulo ele foi, Paulo ele obedeceu, escolheu obedecer a Jesus Cristo e ir levar a palavra àquele povo de Roma. Mas Jonas não, ele preferiu desobedecer. Tem pessoas que vai preferir obedecer o mandamento de Cristo, mas tem pessoas que vai querer passar pelo grande vento, tem pessoas que vai querer passar por um grande ventanal sobre a vida dela, mas tem pessoas que vai preferir, eu vou levar a palavra. Como Paulo fez, eu prefiro levar a tua palavra, e Paulo foi e levou a palavra do Senhor. Então Paulo foi a Roma e levou a palavra de Cristo, mas Jonas ele preferiu ser desobediente. Jonas ele preferiu temer ao Senhor Todo-Poderoso, temer a Deus. Então aí você temos que entender que é necessário você obedecer a ordem que Deus ele te manda, obedecer aquilo que Deus manda você fazer. Por quê? Porque se vós não fazer, você vai ter que fazer de qualquer maneira. Porque Jonas ele achou que ele fazendo tudo isso, você vê que Jonas preferiu passar por um bocado de coisa, uma coisa que poderia ser tão fácil para ele, mas ele preferiu passar pelos ventos sobre a vida dele, pelo risco de morte sobre a vida dele. Você vê que Jonas ele preferiu passar por essas coisas tudo, mas não quis levar a palavra do Senhor. Tem pessoas que querem passar pelo grande risco de morte, mas mesmo assim tema em levar a palavra do Senhor. Mas será que verdadeiramente você vai ter a mesma sorte que Jonas teve? Será que verdadeiramente você vai ter a mesma sorte que Jonas teve? Que Jonas ele se lançou, mandou aqueles marinheiros lançar ele sobre o mar, e Deus teve de misericórdia e mandou aquele peixe. Mas será se você desobedecer a Deus e se lançar nesse mar em algum lugar, Deus vai ter de misericórdia de você? Não, Deus ele vai deixar que você vá logo direto para o inferno. Desobedeceu a Deus e ainda quis se matar, desobedeceu a Deus e ainda quis se matar, porque Jonas ele estava debaixo da desobediência e ainda quis se matar. Ele achou que ia para onde? Para o céu, ou ele achou que ia para a glória? Não, você temos que entender que a mesma sorte de Jonas não é a minha nem a sua. A mesma sorte de Jonas não é a minha nem a sua. Se você desobedece a Deus e querer se matar, você vai direto para o inferno, porque Deus ele não vai ter de misericórdia com você, porque Deus ele não é menino, ele sabe verdadeiramente que você conhece a palavra. Jonas conhecia também, mas Deus ele teve de misericórdia com Jonas, porque Deus ele queria libertar aquele povo de Nínive. Aleluia. Então Deus ele falou, ele teve de misericórdia de Jonas, porque Deus ele queria libertar aquele povo de Nínive. Deus ele podia muito bem levantar outro, mas Deus ele escolheu Jonas para libertar aquele povo. Deus ele tinha escolhido Jonas para libertar aquele povo de Nínive. Mas Jonas mesmo assim continuou com o coração dele endurecido para não levar a palavra daquele povo. Jonas ele não queria que aquele povo fosse salvo. Jonas não queria que aquele povo viesse até Cristo, viesse a adorar esse Deus Todo-Poderoso. Jonas tinha tanta raiva daquele povo, porque ele era inimigo de
Israel. Então Jonas, ele tinha raiva. Jonas, ele queria que ele morresse, que ele pagasse por tudo que eles tinham feito, por tudo que eles faziam. Jonas, ele queria que ele pagasse. Mas Deus está dizendo, não é do jeito que você quer, não é da maneira que você quer, é da minha maneira. Não é do jeito que você quer, e não é na hora que você quer, é da maneira que eu quero. Eu faço do jeito que eu quero, eu faço no momento que eu quero. E Deus, ele falou para Jonas, você pode ir para onde você quiser, mas na minha hora, a minha palavra, ela vai ter que se cumprir. Na minha hora, no meu momento, a minha palavra, ela vai ter que se cumprir. Demorou, Jonas passou por tudo isso, mas a palavra dele se cumpriu. Por quê? Porque aquele povo se arrependeu e veio verdadeiramente adorar a Jesus Cristo. Aquele povo se arrependeu e veio verdadeiramente a começar a adorar. Deus, ele ia destruir aquela cidade. Deus, ele ia exterminar aquela cidade. Mas Jonas, Deus, ele enviou Jonas, e Deus, ele teve de misericórdia com aquele povo. Por quê? Porque aquele povo se arrependeu. Aquele povo se arrependeu diante da mensagem que Deus, ele botou na boca de Jonas. Tem muitas pessoas aí fora que ainda não se arrependeu, porque as pessoas querem ficar se prostrado diante da igreja. Deus, ele está mandando, leva a minha palavra a este povo, leva a minha palavra para este povo que está lá fora. Mas as pessoas querem continuar prostradas diante das cadeiras e não querem levar. Deus, ele manda, vai levar a minha palavra, porque quem vai falar sou eu. Quem vai mover no coração do homem sou eu, não é você, mas sim eu que vou mover. O meu Espírito Santo que vai tocar sobre a vida deles. Então, se fosse por Jonas, aquele povo, ele estava tudo morto. Se fosse por Jonas, aquele povo ia tudo direto para o inferno. Se fosse por Jonas, aquele povo nenhum tinha vindo a servir a Cristo. Mas Deus, ele enviou Jonas e começou a falar sobre a boca de Jonas, e teve misericórdia daquele povo, e aquele povo se arrependeu. Porque de Deus, não porque de Jonas. Porque se fosse pelo homem, se fosse pelo ser humano, nenhuma população humana que está lá fora, ela seria salva. Por quê? Porque as pessoas acham, eu já sirvo a Deus, então aquelas pessoas que estão lá fora, eu estou pouco me lixando, eu quero mais é que elas morram. Eu passei lá fora, elas também têm que passar as mesmas coisas que eu passei. Mas entendemos que não é da nossa maneira. Por quê? Porque se você seguiu a Cristo, é mudança de vida. Jonas, ele não queria ter mudança de vida. Jonas, ele não queria ter arrependimento, e não queria ter verdadeiramente mudança. Por quê? Porque uma pessoa que verdadeiramente teve mudança, ela verdadeiramente, ela quer ver aquele que está lá fora caído, ela quer ver aqueles que estão lá sem salvação salva, elas querem ver aquelas pessoas adorando junto convosco. Mas uma pessoa que verdadeiramente diz que está com Cristo, e verdadeiramente quer que uma pessoa que esteja lá fora morra, verdadeiramente ela não está com Cristo. Eu creio que Jonas, ele verdadeiramente, ele morava ali em Israel, ele era da cidade de Israel, mas eu creio que verdadeiramente ele não tinha Cristo. Por quê? Porque uma pessoa que verdadeiramente tem Cristo, ela não vai sentir vontade de querer se matar. Ou então uma pessoa que tem Cristo, ela verdadeiramente, ela tem que ter amor ao teu próximo. Então verdadeiramente Jonas, ele não tinha nada disso sobre a vida dele. Jonas, ele não tinha nada disso. Por quê? Porque Jonas, ele tinha raiva sobre aquele povo lá. Jonas, por mais que aquele povo foi inimigo de Israel, ele tinha raiva. Então se ele tinha Cristo, ele não tinha que ter mais raiva daquele povo. Verdade. Ele verdadeiramente, ele não tinha que ter mais raiva, ódio daquele povo. Então Jonas, você vê que Jonas ali, eu creio que verdadeiramente ele não estava com Cristo, porque pelas práticas dele, entendemos que ele não estava com Cristo. Eu e você verdadeiramente conhece a prática de um verdadeiramente adorador. Eu e você verdadeiramente conhece a prática daquele que verdadeiramente segue os mandamentos de Cristo, aquele que verdadeiramente obedece a ordem do Senhor e faz aquilo que o Senhor está mandando.
Então Jonas, você vê que Jonas dizia que estava com Cristo, mas ele fazia todas as práticas do inimigo, desobedecia ao Senhor, queria fazer tudo que o desejo do coração dele ordenava, tudo que o desejo do coração dele mandava, Jonas ele queria fazer. E entendemos que na geração de hoje em dia tem pessoas que é a mesma coisa. Tem pessoas que diz que está na casa do Senhor, que diz que está servindo ao Cristo, todo poderoso, mas se passar uma pessoa que esteja necessitando, ou bater na porta dela, ou pedir algo a ela fecha a porta na cara daquela pessoa e não quer ajudar o próximo, e não quer levar uma palavra. Por quê? Porque se aquela pessoa foi até a tua porta, bateu pedindo alimento, você aproveita e leva uma palavra, talvez Deus use e ela vai ser salva. Mas se você bate a porta, rejeita ela, como é que ela vai ser salva se você mesmo rejeitou aquela pessoa? Se você mesmo não deu a oportunidade de ela conhecer Jesus, o Todo-Poderoso. Entendemos que as pessoas elas estão perdendo a oportunidade de levar vidas para o céu por causa disso. Está batendo a porta na cara das pessoas, está rejeitando as pessoas. Porque se Deus ele enviou aquela pessoa até a tua porta e bateu na tua casa, pediu algo até você, porque algo Deus queria sobre a vida dele, porque algo Deus queria sobre a vida daquela pessoa. Eu e você como cristão, se eu e você viu a situação dessa, eu e você verdadeiramente devia, se eu sirvo a Deus, eu vou levar a palavra para ele, para ver se ele também vai servir junto comigo. Mas as pessoas estão fazendo que nem Jonas, as pessoas estão fazendo que nem Jonas fez, deixa que aquele povo morra, deixa aquele povo lá padecer. Mas entendemos que não é do jeito que eu e você quer, e nem da maneira que eu e você quer, mas sim, Deus ele faz e trabalha do jeito que ele quer. Por mais que você não queira viver o chamado do Senhor sobre a tua vida, por mais que você não queira obedecer a ordem do Senhor sobre ti, do mesmo jeito você vai ter que obedecer. Por quê? Porque Deus ele ordena, ele manda fazer, mas as pessoas não fazem, mesmo assim você vai ter que fazer. Por quê? Porque Deus novamente ele falou a Jonas, depois que Jonas passou por tudo isso, depois que Jonas passou por ventanal sobre a vida dele, depois que Jonas passou por risco de morte sobre a vida dele, você vê Deus teve de misericórdia sobre ele, e depois Deus ele diz: levanta-te Jonas e leva a minha palavra àquela grande cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Você vê que aí Jonas entendeu que não tinha escapatório para ele. Eu acho que se Jonas ali rejeitasse Deus de novo, Deus iria falar: se você não quer agora, eu vou te tirar e vou colocar mais outra pessoa que queira fazer da maneira que eu estou mandando, do jeito que eu estou mandando. As pessoas brincam, porque Deus, as pessoas brincam. As pessoas brincam com Deus, porque Deus ainda tem de misericórdia. Mas você vê que se Jonas ali ele desobedece, se Jonas ali ele desobedecesse mais uma vez, eu creio que Deus ele não ia ter mais de misericórdia com ele não. Deus ele ia deixar Jonas ele padecer sozinho, ia levantar outra pessoa para que fosse libertar aquele povo de Nínive. É assim que vai acontecer com muitas pessoas. Ele não quer fazer a obra de Cristo, ele não quer levar o evangelho do Senhor da maneira que Cristo quer. Deus ele vai levantar outro para que venha e faça da maneira que ele está ordenando, para que ele venha e faça do jeito que ele quer. Então eu e você devemos entender que eu e você não é igual Jonas, e sim diferente de Jonas. Se Deus ordenar para eu e você levar a palavra, é necessário que eu e você leve a palavra para o Senhor, leve a palavra para Cristo. Por quê?
porque Cristo, Ele possa ser que venha ter verdadeiramente um propósito, uma libertação sobre esta cidade. Ele possa ser que Ele liberte esse povo através da palavra que Ele botar sobre os nossos corações, através da palavra que Ele botar sobre vós, porque se eu e você levar a palavra, o Senhor verdadeiramente é Ele que vai falar. Aleluia! Por mais que eu e você ache que Deus Ele não vai falar, ou por mais que eu e você ache que levou a palavra sobre aquelas pessoas e ela verdadeiramente ela não ouviu ou ela não captou verdadeiramente, ela deve ter captado e deve ser que ela pensou ou ela deve ser que ela pensou e ela possa ser que foi para alguma igreja, a gente não sabe, mas ela possa ser que ela ouviu a palavra do Senhor e foi liberta. Mas porque da minha e da tua teimosia, às vezes as pessoas elas não vão servir a Cristo, ou às vezes as pessoas elas não vão seguir a Cristo verdadeiramente. Então devemos parar de ser desobedientes, devemos parar de ser que nem Jonas e começar verdadeiramente levar a palavra de Cristo com amor, levar a palavra de Cristo com sinceridade, porque verdadeiramente Deus Ele tem um propósito sobre esta cidade. Então se eu e você levar a palavra, eu creio que possa ser que essa cidade ela venha para Jesus. Então vamos parar de ser desobediente, porque o preço da desobediência ela custa muito cara. O preço da desobediência possa ter um preço muito alto. Por mais que Deus Ele não toque em mim ou em você, mesmo assim Ele possa ser que Ele venha ou toque na nossa família, para eu e você entender que porque de nós, a nossa família ela possa ser que pague, porque de mim, porque de você, a nossa família ela vinha padecer. Por quê? Porque os marinheiros, ele não tinha nada a ver com os problemas de Jonas. O marinheiro, ele não tinha nada a ver que Jonas ele estava fugindo de Jesus. Mas você vê que os marinheiros que estavam sobre aquele navio, ele pagou porque da vida de Jonas. Eles pagaram alto preço porque da vida de Jonas. Você vê que foi necessário os marinheiros lançar tudo aquilo que estava dentro do navio fora, para poder aliviar e ele não morrer por causa de uma pessoa. Possa ser que a população pague, por causa de você, possa ser que a tua família também pague, porque os marinheiros não tinham nada a ver, eles pagaram. A tua família também não tem nada a ver, mas se você desobedece a Ele, Deus Ele possa ser que Ele toque na tua família, para você entender que se tu desobedece, a tua família também vai padecer. Se tu desobedece, os teus próximos que andam com você vai padecer, porque de uma pessoa a igreja toda ela pode padecer. Então é necessário andar corretamente com Cristo, porque Cristo Ele ordena que leve a mensagem dele. Então devemos levar a mensagem dele para que os nossos familiares ele não venham a padecer, para que a nossa família ela não venha a padecer, os nossos amigos que estão ao nosso lado venham a padecer, ou até a nossa própria igreja venha a padecer porque de uma pessoa. Então eu e você devemos ter consciência. Jonas ele não teve consciência. Jonas ele não estava nem aí para aqueles povos que estavam ali. Então Jonas ele não teve consciência. Jonas dormiu tanto em um profundo sono, ele estava nem aí se aqueles marinheiros eles iam morrer, ou se aquele marinheiro, o que ia acontecer com aquele marinheiro. Jonas ele continuou dormindo. Por quê? Porque se Jonas fosse outro, ele visse aquele povo está padecendo, se por causa de mim eles vão morrer, eu vou começar a adorar o nome de Deus, eu vou começar a se prostrar diante de Deus, para ver se esse povo não morre, ou para ver se Deus tem de misericórdia com este povo, ou para ver se Deus ele dá uma salvação, arrependimento a este povo. Mas Jonas ele continuou a dormir. Jonas ele deixou esse povo padecer. Tem muitas pessoas que está vendo as pessoas padecendo do teu lado e ela continua a dormir, ela continua a se prostrar e dormir e não quer adorar o nome do Senhor. Para ver se Deus ele tem de misericórdia com aquela vida que está padecendo. Jonas ele não teve de misericórdia, mas eu e você possa ser que se eu e você orar ou não querer dormir, Deus ele possa ser que liberte o nosso parentela. Deus ele possa ser que liberte aqueles que estão lá fora. Deus ele possa ser que liberte aquele que eu e você disse que é nosso amigo. Deus ele possa ser que liberte. Mas Jonas ele não estava nem aí para aquele povo. Jonas ele queria que todo mundo pagasse
pagasse junto com ele. Tem pessoas que vai e diz: se eu estou pagando, eu quero que todo mundo pague junto comigo. Mas você vai entender é que Deus, ele também, ele observa o teu coração e a vontade do teu desejo do teu coração. Se você quer que o teu irmão pague junto com você, mas fique despreocupado, é que você vai pagar sozinho, porque Deus, ele não vai deixar as pessoas pagar por causa de você. Deus, ele não vai deixar aquelas pessoas pagar por causa de tua vida. Você vê, Jonas, ele queria que os marinheiros pagassem, mas você vê que Deus, eu creio que foi Deus que mandou Jonas, botou o pensamento de ele se lançar naquele mar, para aquele povo não morrer, porque da incredulidade de Jonas, ou porque da vontade de Jonas. Eu creio que Deus, ele mandou Jonas se lançar sobre o mar, porque Deus, ele sabia que se Jonas se lançasse, Deus ali também estaria. Então Deus, ele deixou Jonas se lançar, mandar os marinheiros lançar Jonas sobre o mar. E aí você vê que quando Jonas sai daquele navio, tudo se acalma e os marinheiros, ele não morrem. Então Jonas, ele foi sozinho para aquele mar. Então você vê que os marinheiros, ele não padeceu. Mas entendemos que Jonas, ele queria que aquele povo não fosse salvo, mas Deus mesmo assim salvou aquele povo e trouxe aquele povo para servir verdadeiramente ao Senhor, para servir verdadeiramente ao Senhor. Porque você vê que depois que Jonas ele começa a pregar sobre aquela cidade de Nínive, você vê que o povo, ele começa a se vestir de saco de sal, começa a se humilhar aos pés do Senhor, começa a pedir misericórdia a Cristo, para que Deus, ele tenha piedade da vida deles, para que Deus, ele tenha piedade daquele povo que estava ali. Você vê que os pessoal começou a se humilhar, começou a pedir perdão ao Senhor, e o Deus Todo-Poderoso teve misericórdia daquelas vidas, e o Deus Todo-Poderoso teve misericórdia daquele povo de Nínive. Então você vê que Deus, ele libertou e não destruiu aquela cidade. Deus, ele não ele destruiu aquela cidade, porque verdadeiramente Jonas, ele levou a palavra do Senhor para aquele povo. Então Deus, ele não destruiu aquela cidade. Às vezes Deus, ele não destrói a cidade de Valência, ou Deus, ele não destrói essa cidade, porque ainda tem pessoas que estão levando a palavra do Senhor para este povo. Ainda tem pessoas que estão levando a mensagem do Senhor para esses povos se arrepender, para esse povo se arrepender diante do Senhor. Então às vezes Deus, ele não destruiu essa cidade, população de Valência do Brasil, porque ainda tem pessoas que se prostram verdadeiramente no Senhor. Ainda tem pessoas que verdadeiramente adoram o Senhor com sinceridade e pedem para que Deus tenha misericórdia de cada um desse povo valenciano. Enquanto tem pessoas que quer que esse povo pague, tem pessoas ainda que dobram os joelhos e diz para o Senhor ter de misericórdia com esse povo, ou para que o Senhor tenha piedade com este povo valenciano. Então eu e você devemos verdadeiramente ser fiel com ele, verdadeiramente obedecer o mandamento do Senhor, obedecer aquilo que o Senhor está ordenando eu e você fazer. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, peço que o Senhor se coloque de pé.